Isso é uma tradição que vem de pai para filho. É uma história que vem de geração para geração. Quando eu nasci naquela casinha simples, lá no pé da serra, eu sou filho natural aqui de Riacho das Almas, a 18 quilômetros aqui por cima de Caruaru, a serra 18 quilômetros. Então eu nasci na roça, trabalhando mais meu pai, eu e meus irmãos. Aos 10 a 12 anos a gente já foi tomando um conhecimento dentro daquela casa que meu pai tocava, era tocador de pífano. Como ele tocava pífano, tocava as novenas, as festas, ele tinha os tocadores dele, a turma dele ia andar e tocando, fazendo as festas. Aí a gente foi se criando naquele estilo e foi aprendendo a tocar pífano e aprendendo a gostar também. Não é só tocar, como aprender a gostar. Porque você hoje você faz uma coisa, você se dedica a qualquer uma função, a qualquer uma profissão, ou tocar, ou qualquer coisa, mas você tem que aprender. É umas coisas que precisa muito. É aprender a gostar. Porque depois que você aprender a gostar, aí você se dedica muito bem naquilo que você vai fazer. E isso foi que eu e meu irmão nós fizemos muito. Eu com o pastor meu irmão mais velho, que hoje se encontra com o Papai do Céu. Assim foi, mas viajamos muito juntos, eu mais ele, toquemos muito. Eu comecei aos 12 anos, ele aos 14, naquela casinha sempre. E aí, quando chegou a idade dos 20 anos por diante, é aquela idade de nós todos solteiros, dentro de casa ainda, 20 anos, aí meu pai já começou convidando a nós para nós fazer a festa, mas ele tocando no terno que ele tocava, o terno de zabumba. Isso. Aí ele já foi separando aquele tocador mais velho, a um lado, e a gente foi tomando conta daquela vaga daquele tocador que era antigo. Então a gente já acompanhava ele fazendo as festas. E ali nós se dediquemos muito, e aí foi. Depois meu pai chegou um tempo que adoeceu, não pôde mais lutar com o terno de zabumba, e pediu para mim não acabar. Deixou, olha meninos, vocês são muito dedicados no pife, toca muito pife, é bom. Agora eu vou pedir, viu, João, que vocês não acabem. Continue com esse trabalho que é bom. A zabumba, de tocar as festas, tocar as novenas. E é bom, o som do pife é bom. Eu fiz gosto dele, graças a Deus, toquei para frente. Depois me deu na cabeça, vendo ideia para mim, sair lá de Riacho das Almas e vim morar em Caruaru. Foi isso que eu fiz. Um sonho, tinha aquele sonho de conhecer. Eu quero passar para uma cidade maior, um lugar maior, que para promover o trabalho do meu pai, que ele disse que não acabasse. Aí eu vim para Caruaru e cheguei aqui, arrumei uma casinha de aluguel aqui no bairro do Salgado, aqui, nesse bairro. Aluguei um lugarzinho e fui morar. E a gente fabricando os pifes e vendendo na feira em Caruaru, foi o que eu fiz. Porque não é só tocar o pife, a gente também tem que se dedicar a fabricar também. Aí a minha história começou a andar e começou a ter uma publicidade bem melhor por causa que eu só não toco, eu fabrico. Fabrico os tambores, fabrico os pifes. E isso eu tive 10 anos, 20, 30 anos na feira de Caruaru vendendo os pifes. Foi aonde eu tive minha publicidade de crescer meu nome para todo lado do mundo. Começou na feira de Caruaru. E aí eu fui estendendo. Depois ali eu tive o privilégio de conhecer São Paulo, tocando, o Rio de Janeiro por várias vezes. Aí fui fazendo o Brasil, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, e fui fazendo sempre, para um lado e outro. Depois teve empresário que me levou. Minha primeira viagem foi a Portugal. Tive uma viagem boa para Portugal, não conhecia o que era um país lá fora. Aí a gente fez essa viagem, gostei muito. Aí ficou. Aí a gente fica mandando para fora do Brasil, para muitos lugares, como a França, a Inglaterra, Suíça, eu gravei o CD da Inglaterra, Alemanha, conheço tocando ao vivo na Itália, então a Suíça, então essas coisas todas assim, sempre passando assim, Estados Unidos por 3 ou 4 vezes, eu vou e volto aos Estados Unidos. Hoje, graças a Deus, eu agradeço primeiramente a Deus, e segundo, uma viagem que eu fui aos Estados Unidos, fazendo um trabalho da diversidade. Passei 10 semanas na casa de um americano, ele me levou, e esse dinheiro que eu trouxe, comprei uma casa aqui, eu não tinha uma casa aqui no Bairro Cegado. A gente começou lá no pé da serra, lá na roça, era aqueles estilos de tocar aquelas novenas, eram daquele jeito, só quando aqueles contratantes contratavam nós para tocar as novenas. Quando daquele tempo para hoje,
melhorou mais porque a publicidade foi muito boa, muito bom. Aí houve muito interesse da nação, muitas pessoas querem aprender a tocar pífano, se interessar pelo pífano. A nossa cultura do pífano hoje está bem estendida, porque está bem estendida mesmo para todo lado, porque só na França mesmo. Eu tive agora lá há poucos dias, passei 30 dias, ensinando, passando, dando aula para as pessoal. Tem banda lá formada com 20 e tantas mulheres tocando pífano. Tem banda formada na França. E eu fiquei dentro de 30 dias e corrigi tudo. Todo mundo engajado, gostando de tocar pífano, todo aquele pessoal. E é um trabalho para onde eu já formei várias bandinhas de pífano por aí afora. Caruaru, Serra Talhada, Floresta do Sertão, esse meio do mundo. Para onde você chega no Rio de Janeiro, todo mundo tocando pífano. Você chega em São Paulo, muitos tocadores de pífano, outras pessoas aprendendo muito, está bem envolvida a cultura do pífano, está muito boa. Aonde você chega, Curitiba, Santa Catarina, que é um lugar de que não veio falar em pífano. Hoje eu tenho muitos amigos, muitas amigas que me ligam para mim, me mandam um aparelho de pífano boa, João, que aqui nós estamos ensaiando, tocando pífano. No lugar daquele. Então, e por aí afora. Em todo canto a cultura do pífano estendeu mais, cresceu mais, tá forte. Eu tinha o prazer de gravar a banda, fazer uma gravação. Fiz uma, fiz duas, fiz três, fiz quatro. Vai 5. Gravação da banda. Aí fiquei muito satisfeito, muito contente que eu tinha. Era meu sonho, era gravar a banda, ver a banda vendendo a gravação. E isso, fizemos vários. Primeiro disco grande, depois passou fazendo CD. A banda estendeu, vendeu muito. Isso aí foi um sonho que eu me realizei desse sonho. Foi bem realizado, esse sonho foi bom. Outro sonho que eu tinha, também muito bom, era para haver várias viagens para mim, viajar, era meu sonho, se essa banda de pífano Dois Irmãos, a banda de pífano Dois Irmãos viajando por aí afora. Graças a Deus foi muito realizado, em ter hoje muitos sonhos. Porque ela conhece o mundo todo, não, mas uma banda do mundo, a banda de Pífano Dois Irmãos, hoje conhece, que vem de 1928, criada pelo mestre Alfredo Marcos dos Santos. Ela hoje é muito bem estendida, muito bem conhecida. Isso foi outro sonho realizado por João do Pífano. Agora eu tenho mais um sonho de uma coisa que não é tanto, não é obrigado, mas é um sonho que eu tenho. Antes de morrer, eu ver a banda viajando. Eu queria comprar um carro que desse para a banda. É um sonho que eu já imaginei, ter um carro, a banda viajar, e o nome da banda, aonde chegar o carro, toda a publicidade da banda, de um lado e outro do carro, tá as fotos da banda, a história, dizer, olha, banda de Pífano Dois Irmãos aí, ó. Tá, é a banda de Pífano Dois Irmãos. Os fotos, aquela coisa bem feita, bem destacada, assim, aquela publicidade. Isso é um sonho que eu tenho de fazer ainda. Eu trabalhei com Gilberto Gil, junto com Gilberto Gil. Eu fiz trabalho junto com o Luiz Gonzaga, que era o rei do Baião, nosso rei do Baião, que todo mundo sabe disso. Eu tenho trabalho de gravação junto com o Luiz Gonzaga. Outras pessoas famosas. Eu queria muito, uma pessoa muito famosa de Caruaru também, que eu já fiz trabalho junto com ele, Anildo Almeida, que é o dono da feira de Caruaru, a música. Então, isso aí é mais um sonho que eu realizei. Tudo isso é a esfera, que João do Pífano já trabalhou junto, perto, junto com eles. Essa esfera, para mim, é um orgulho. Outros que eu trabalhei também junto, gravei junto com eles, o Rapa, então o Rapa do Rio de Janeiro, então tudo é esfera, João do Pífano tem participado com eles. Fulô de Mandacaru, que é um trio que bem começou e estava bem lá para cima, de tão bom que é, e é muito bom mesmo, eu gravei com eles. E essas aí, mais dentro dos Estados Unidos, com americanas, com tudo aquela esfera, eu sempre tenho participado com muita esfera. Olha, o que eu falo para você é isso, e sempre tenho passado para muitos músicos. Eu passo isso hoje, a experiência que eu tenho, como professor, e hoje, graças a Deus, a minha experiência toda, eu passo para vários músicos, eu faço isso. E digo a muitos músicos, a meus músicos mesmo que trabalham comigo, a outros também, de outros exemplos. Não seja um músico de você só pensar, quando pega um instrumento, que você vai viajar, fique só pensando no dinheiro, não. Que aí não é um bom músico. O bom músico tem que fazer como o velho João do Pífano faz.
Primeiro eu penso na minha qualidade, primeiro eu penso, né, o dinheiro, o contrato é bom que é para dar isso para viver, mas eu não estou pensando nisso. Depois que fecha o contrato, que o empresário fechou o negócio, está fechado, está nos papéis, está tudo certo. Agora eu vou pensando assim, e rezando e pedindo a Deus. Na minha bagagem de música o que é que eu vou fazer quando chegar lá, naquele lugar que eu vou trabalhar, que subir em cima de um palanque, é minha preocupação. Quer ver, eu fico meio, fico preocupado um pouquinho, para isso, minha preocupação, quando subir num palanque assim, que a gente vai fazer a apresentação, que o povo tenha gente para valorizar e seja caixa cheia, porque sendo caixa cheia, a caixa cheia, eu por aplaudindo, como aí em lugares, vários lugares a gente faz, eu saio mais feliz do que próprio dinheiro, porque eu acho muito bom, como em Recife mesmo, eu fiz um trabalho ano passado e mais outra vez. Quando eu subi, eu tinha 40 minutos para fazer. Ontem uma banda bem famosa que estava embaixo que ia fazer o show. Aí eu falei, mas me deram 40 minutos e a banda pizza que ia fazer a abertura. Depois a banda toma conta. E aí o que aconteceu? Quando eu subi em cima, 40 minutos, tava assim, ó, a avenida tava lotado. E aí foi lotando mais. Aí eu fui entrando com a turma e fui falando minha vida, e fui tocando, e fui apertando a coisa. Quando chegou a 20 minutos, nós já tinha acabado molhado de suor da banda, e aí a gente foi apertando, e o pessoal foi se manifestando lá embaixo, e todo mundo dançando e gritando, e lá vai. Isso é que eu me preocupo muito é com isso. Quando chegou aos 40 minutos, todo mundo engajado, e nós molhados de suor, aí o empresário fez que tá bom, de lado. Aí eu me despedi do povo, todo mundo dançando, virado, tudo agarrado. Quando eu dei um break na banda, que parei, que eu vou sair para o camarim, aí vai, o pessoal ficou aquele tom, aí eu escutei nos ouvidos, e todo, o empresário também escutando, mais um, volta, toca mais um. Tava desgotado o horário, não podia nós ficar. Aí o empresário rebateu a banda, que já vinha subindo, encostaram lá, a banda teve que frear e disse, faça o gosto do povo. Eu toquei mais duas, passou do limite, mas eu fiz mais duas, foi pedido do pessoal, não é tudo mulher, mais um, aí pegou fogo mesmo. É isso que eu me preocupo muito dentro do meu trabalho, que quando eu vou fazer o trabalho que agrade, que fique no coração do povo, que o povo goste, não é pensar só no dinheiro. Músico que só fica pensando no que vai ganhar, isso não é bom. Bom é você pensar naquilo que você vai fazer, aquele show, aquela apresentação, que saia feliz e o povo pedindo mais. Isso é que você só tem a crescer. Só tem a crescer.